Olá, mais uma vez aqui na Connect TV apresentando o programa Acreditare. É uma honra, hoje é o segundo programa com um novo cenário que eu ganhei do meu amigo aqui, do meu diretor, o Gabriel Campos, que ficou lindo, por sinal. Parabéns, viu, Gabriel? Estou feliz com esse novo cenário. E eu escolhi algumas pessoas que tiveram bastante audiência para repetir, mas não repetir entrevista, falar sobre temas que a gente não conseguiu abordar. E um deles é o Vinícius Novelli. Para quem não assistiu, pode aí buscar no YouTube, que tem lá o programa que a gente fez com ele, onde ele comenta que com R$5 ele conseguiu fazer milhões. Vamos, prestar atenção. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, o quanto isso é importante, o quanto isso pode salvar esse número de 15 milhões de desempregados que nós estamos aí no Brasil por conta da pandemia. Então, seja um empreendedor e olha, vai ouvir conselho de quem manja. Vamos lá, Vinícius, seja bem-vindo. Olá, Ronaldo, tudo bem? Quero te agradecer pelo convite, estar contigo aqui mais uma vez no teu programa, é um prazer enorme para mim. Eu que agradeço você ter vindo, eu sei que você nem fica em São Paulo, você vem aqui de vez em quando, e aí eu passei uma mensagem para você ontem, né? Falei, Vinícius, você está livre, está aqui em São Paulo, está livre? Eu estou querendo inaugurar o cenário, quer vir? E você logo pronto assim aceitou, fico muito feliz. Eu lembro que na outra entrevista você comentou dos desafios que foi no início do isqueiro, não esqueça do isqueiro. Sim. Né? E eu sei que você aderiu vários outros investimentos. Uhum. Para quem estiver começando hoje, além de foco, determinação, perseverança, o que a pessoa precisa ter? Ela precisa ter autoconfiança nela, Vinícius? Ronaldo, então, essa tua pergunta é muito boa porque a maioria das pessoas, hoje eu vou aqui abrir algumas coisas aqui que tu sabe que todo empresário ele leva consigo alguns segredos, né? Sim. Todo mundo que chegou em lugares altos, eles marcam alguns pontos, mas eles não comentam exatamente a trajetória. Hoje nós vamos falar algumas coisas aqui, tá? Para quem está começando principalmente. O que acontece no caso das pessoas que estão começando? É não olhar tanto para o horizonte. Certo. Tá? Porque se essas pessoas olharem o Vinícius Novelli de hoje e começar a empreender, daqui a um mês elas estão frustradas e decepcionadas. É verdade. Entendeu? Porque não é da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia. Eu já comentei antes, eu sempre falo, eu levei 10 anos até acertar. Sim. Então eu pratiquei alguns erros também. Porque eu olhava o horizonte, eu olhava o Vinícius Novelli de hoje. Só que eu queria formatar isso no outro mês, no outro dia, e não é assim. Eu entendo. Entendeu? Então, o que é a dica para quem está começando? Primeiro lugar, coragem. Pode levar 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas a tua hora vai chegar. É verdade. E dividir isso em quadrados, Ronaldo. Dividir isso em curtos espaços de tempo. Porque eu preciso chegar num degrau, depois no próximo degrau. Vou dar um exemplo. A dona de casa, ela não tem o que fazer, ela está distante de um centro comercial e ela vai fazer pão para vender ou suco detox, suco natural. Vou dar um exemplo. Certo. Ela vai botar uma meta. Eu vou vender 5 por dia. Sim, que é uma meta bem plausível, e vou permanecer né? nesses 5. É. Após essa venda de 5 se estabilizar, eu vou vender 10. Estabilizou o espaço de 10, eu vou vender 15. Faz quadrados. Entendi. Entra para dentro de quadrados. Porque aí você consegue ver o sucesso daquilo, consegue determinar, não perder, porque se você já está começando,
Nesse momento, qualquer perda é significativa. Né? Esse copo, por exemplo, eu vou fabricar um copo. Eu não vou sair vendendo 100 copos num dia se eu não tenho experiência em vender copo. Então, tem que vender 1, 2, 3, 4, 5, até que vai chegar o tempo que eu vou vender 100, vou vender 1000, e isso vira escalável, vira uma bola de neve. Mas é preciso coragem e ir de degrau em degrau. Nada na vida é fácil, Ronaldo. Não, mas não é também não é impossível. Não é mesmo. Eu lembro, gente, que em 1994 a gente falava da China como se a China fosse, assim, não tivesse qualidade, né? Tudo Sim. que a gente falava da China, é um produto chinês, por isso. Hoje ninguém consegue falar mais isso da China. Não. Mas por quê? Porque teve muito empreendedorismo. As pessoas buscaram aprimorar, buscaram conhecimento, praticaram isso como loucos, né? Sim. E aí os resultados começaram a aparecer. Exatamente. Para você ter uma ideia, naquela época a gente tinha a Puminha, que hoje, cadê o Puma? Aham. Né? Sim. Tinha o Camanguia, que já não se fala mais. Aham. Vários carros Gurgel, Sim. que eram nacionais, que deixaram de existir. O Miura, Sim. carros lindos, maravilhosos e que foram com o tempo, né? Sim. E eram todos carros brasileiros. E hoje a gente não tem carro 100% nacional, né? Aham. Acaba tendo que comprar de fora, montadoras, né? Sim. Isso é falta de empreendedorismo. Isso é a falta de empreendedorismo e acreditar no investimento no nosso país mesmo, entendeu, Ronaldo? Sim. Porque é que também o nosso país acarretou muito em imposto, né? Muita coisa, né? Muita coisa, né? A gente É muita tributação, é taxa para isso, é taxa para aquilo. Nós somos sócios dos governos, sim. Governos e governadores são nossos sócios. Uma boa fatia deles. As pessoas não sabem disso, mas quando você abre uma empresa, dependendo do tamanho da empresa, quando você abre ela, dependendo do perfil que você escolher, você já casa com uma dívida inicial, porque você vai ter que pagar o contador, você tem que pagar os impostos sobre essa nota. Exatamente. Quando você percebe o imposto, aluguel, quando você olha, você fala assim, caramba, eu já estou negativo. Exatamente, né, Ronaldo? No caso de quem está começando, não vai ter esse embate aí até um certo tempo. Depois de um certo período que tu aprender e que tu querer montar uma grande estrutura, tu vai cair na realidade. Mas vale a pena, né, Ronaldo? Sabe, eu agora, até o meu motorista veio me trazer, nós estávamos comentando, cara, a situação do nosso país e o empreendedorismo, né? O empreendedorismo hoje virou a salvação de muitas pessoas. É verdade. Porque tu imagina, cara, hoje a gente sabe que a gente vai crescendo, Ronaldo. A gente não vai perdendo o senso de percepção das coisas. Porque tu quer almoçar, hoje tu almoça, tu quer jantar hoje, quer sair tomar alguma coisa com os amigos, tu sai, não faz conta, beleza. Isso é o padrão comum da sociedade que já não é mais comum. É verdade. Isso, para nós que já temos uma estrutura, para ti que estudou muito, trabalha, tem um bom trabalho, isso a gente acaba perdendo a percepção que nós estamos em outro... Vou falar outro nível. Sim. Entendeu? Não porque não outro nível assim porque nós somos melhores que os outros, não. Nós construímos, batalhamos para isso. Mas quando a gente olha para a sociedade mesmo, para a massa, para o povão que ganha um salário mínimo e bate com o preço das coisas, é aí que entra a nossa sabedoria em ação para dividir com essas pessoas.
Eu também acho, eu também acho. É impressionante como o desnível está muito grande, né? Sim, sim. É uma coisa assim que você assusta. É, Quando você fala assim, meu, você só come isso. E sim. aí depois você fala assim, mas é o que às vezes o cara pode comer, né? É verdade. É verdade. Eu vou andar. Há 12, 13 anos atrás, Ronaldo, lá atrás, quando eu fui embora para a cidade, eu não era empresário, ainda nem tinha começado no empreendedorismo, eu era funcionário de fábrica. A minha comida mensal para poder pagar aluguel e tudo era massa de parafuso com mortandela picada. E coração de boi, sabe aqueles botijão de mortandela? Sei. E aonde eu vou eu falo isso, porque eu não tenho vergonha, cara. Só que eu peguei os limão da minha vida e fiz uma limonada. Por isso que eu tenho a certeza de dizer para qualquer pessoa que está passando dificuldade, cara, vende, aprende a vender. Tem muitos... todo mundo hoje, por mais dificuldade que tem um telefone com internet. E no YouTube hoje tem muita gente boa falando de graça sobre como fazer. Aprenda, né? Porque quando tu aprende a empreender, a vender, tu te torna livre do sistema, livre. Livre, eu te digo isso porque eu já tive em alguns impasses, Ronaldo, inclusive com políticos e as minhas empresas, só que eu sou livre do sistema. Sim. Entendeu? Eu sou totalmente independente. Aí, o que eu tenho vontade de falar e expressar, o que eles conseguem calar a massa, aquele cara que não tem condições, eu vou para cima mesmo, entendeu? Sim. É porque, de alguma forma, do jeito que está, facilita para o político, né? Sim. Você, sim. às vezes, não tem uma formação, você, às vezes, não tem o conhecimento. Aí vem um cara, fala bonito, você compra aquela, né? Compra a ideia. Principalmente né? quando o cara fala assim, eu vou te dar um bolsa, não sei o quê, vou te dar essa ajuda, não sei o quê. Mas você não precisa dessa ajuda, Não. você pode pescar. Pode né? pescar. Pode pescar. Você precisa aprender a pescar. Você tem condições, sim, de aprender a pescar. Aprenda a pescar. E tu sabe, Ronaldo, as minhas empresas fizeram muitas doações na pandemia de cesta básica, álcool gel para hospital lá no sul que faltou. Mas, cara, a gente não doa, nunca doamos assim dinheiro, sabe? Eu nunca doei dinheiro para ninguém. Por quê? Eu prefiro me sentar e explicar, ensinar alguém que está precisando. Porque se eu der 10 mil para um cara que ele não sabe nada, os 10 mil no mês que vem ele não tem nada. E se ele ter sabedoria, além de ele fazer milhares de 10 mil, ele nunca vai ficar na mão de ninguém. O brasileiro precisa acreditar no seu potencial, precisa buscar conhecimento e, principalmente, ter iniciativa para fazer a coisa certa. Olha, vou te dar um exemplo, Vinícius. Eu conheci uma família há pouco tempo atrás que perdeu o emprego, ficou desempregado, e eles começaram a pegar pneus, pneu mesmo, pneu de carro aí, Sim. todo careca, não sei o quê, e fazer casa para cachorro, cama para cachorro. Tá vendendo que nem água, cara. Que show, né? Cortaram o pneu, colocaram plantações, assim, fizeram uma espécie de uma jardinagem. Aí você fala assim, meu, um pneu que só serve para fazer dengue, formar Sim. dengue, e o cara vai lá, faz um favor para a sociedade, porque pega isso e dá vida para aquilo. Então, dá para fazer. Um outro exemplo que eu vi foi de um rapaz que perdeu o emprego e ele pegou aquelas garrafa PET de água, essas garrafas PET de Coca-Cola, esses refrigerantes, e desde que seja claro, para poder substituir lâmpada, colocar em ambientes assim, que tem pouca iluminação, e ele reflete aquilo com um pouquinho de água, Sim. como se fosse uma lâmpada fluorescente. Que legal, né? E lá está fazendo muito sucesso no Norte e Nordeste. Então você fala assim,
como coisas simples podem mudar a vida das pessoas, né? Sim. O enforca-gato para a torneira, para reduzir a pressão da água, você fazer economia. As garrafas PET dentro das descargas, que é para poder reduzir a pressão Sim, da água. sim. Tudo isso é fonte da criatividade do brasileiro. Da criatividade, Né? exatamente. Então nós precisamos aproveitar isso, e é isso que você prega. Olha, você sempre que fala, você fala assim, é possível começar até com R$5. Sim. É possível começar até com 5, é possível começar com 0, na verdade. Eu comecei com 5, mas dá para começar com 0. Que legal. Porque, assim, Ronaldo, é como tu estava falando aí dessa família. O que a gente precisa? As pessoas, elas são peritas em botar desculpa. Mas o fulano tem porque dinheiro faz dinheiro. Não. Uma boa ideia faz dinheiro. Verdade. Uma boa ideia faz dinheiro. Porque se tu tem uma boa ideia e tu apresentar para alguém que tem a grana, esse cara vai abraçar contigo. Porque, por incrível que pareça, Ronaldo, mesmo com todos esses impasses aí no nosso país, tem muitas pessoas com dinheiro e sem ideias. Sem ideias, é verdade. Sem ideias. Que é dependente, né, de alguma coisa. Então, o povo não pode ficar esperando tudo do céu, ou do governo, tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás e assim, o nosso corpo, nós fomos feitos para estar em movimento. E o universo, Deus, ele só conspira para aquelas pessoas que estão em movimento. Ah, eu não tenho emprego, e eu quero um emprego. Vai numa empresa aí, pede para trabalhar 1 semana de graça, 10 dias de graça e dá o teu melhor. Eu garanto que o cara vai te contratar. Vou pegar um exemplo aqui. Ô, diretor, mostra aqui o painel da mesa, por favor. Isso aqui, ó, quando você vai para a metalúrgica, eles fazem essas chapas para fazer as tampinhas, fazer aquelas coisas. Então, isso aqui é sobra de metalúrgica, porque não dá para... A máquina não consegue pegar. E olha aí que vira painel de mesa, vira... E você não acredita que possa funcionar, né? Mas isso partiu da ideia de alguém. Pegar um refúgio e fazer uma coisa daquele refúgio. É verdade. É exatamente isso aí, Ronaldo. Então, eu acho que tem muita coisa que dá para fazer. Muita coisa. Muita coisa. E eu concordo com você quando você fala que dá para começar com pouca coisa. Não, tu quer ver um exemplo, Ronaldo? Toda cidade alguém tem alguma coisa para vender. Toda cidade. Se tu bater na porta de qualquer empresa, que eu já fiz isso uma vez que eu quebrei, já te contei a história do calçado. Sim. Tu pedir para ser um vendedor, o cara vai te abrir as portas. Verdade. Agora eu quero dar uma outra dica aqui, Ronaldo. Diga. O dia que tu for empreender ou pedir um emprego, qualquer um desses negócios, não chega contando história de vitimismo. Por mais difícil que esteja a tua situação, ninguém gosta de vítima. Verdade. Ninguém gosta de vítima, de vitimismo. Tem pessoas que chegam, eu quero emprego porque eu perdi isso, perdi aquilo, aquele outro. Não, ninguém vai te contratar assim, ninguém vai te dar crédito para te começar o teu negócio contando essas histórias. Olha, é a mais pura verdade. Há pouco tempo atrás eu perdi meu pai, ele faleceu, e eu evitei falar, e as pessoas ficavam assim, Ronaldo, chora, porque você não precisa ser o forte do mundo, você pode chorar, aquela coisa toda. E eu olhava e falava assim, eu não quero chorar, eu não quero chorar, eu quero lembrar do meu pai do lado positivo dele. Meu pai não era chorão. Exatamente. Então, por que eu vou chorar? Eu quero o bem dele. Eu quero acreditar que ele fez a história dele e que ele está feliz. Sim. E
deixei de lado isso, sempre pensando no lado positivo. Positivo. Eu não quero pensar na pessoa morta, eu quero pensar na pessoa viva. Sim. Assim como você falou de Deus, essa é a minha grande verdade, eu não consigo conceber Deus morto. Jesus morto. Ele está vivo, ele está vivo. Eu não detesto aquela cruz lá, porque a cruz me faz refletir negativo. Sim. Eu quero pensar nele vivo, ele dando aquele conselho, ninguém chegará a Deus se não for por mim, né? Amai-vos uns aos outros, né? Quanta coisa boa, quanta mensagem positiva ele deixou, e as pessoas ficam sempre olhando o lado do poder negativo. Do poder negativo, exatamente, Ronaldo. Se eu pegasse a minha situação de 12 anos atrás, ou lá no começo, que todo mundo desacreditava que eu podia ser empresário e me falava as coisas negativas, eu não estaria aqui hoje conversando contigo. Com certeza não. Você imagina a pessoa falando assim, pô, você vai gastar seus R$5 com isqueiro? Gasta com seu pão com mortadela, né? Gasta com teu pão com mortadela. Não, e os R$5 ainda não é nada. E quando eu cheguei na fábrica e disse, eu quero as minhas contas que eu vou virar empresário. Todo mundo riu, né? Sim. Mas eu acreditava que aquilo ia dar certo. Ô Vinícius, e uma curiosidade que eu tenho. Você perdeu muito amigo? Eu perdi, da época, todos os amigos. Todos. Eu pensei que fosse só comigo. Não, todos. Porque as pessoas sempre vêem o lado, ele ficou metido, ele ficou não sei o quê. E nem sempre é verdade, né? Exatamente. É que o que acontece, Ronaldo? Acontece, e não é só amigos, é família também. É família. Eu acho que a gente começa a perder primeiro os familiares, depois os amigos. Depois os amigos. Por quê? Porque eu não tenho o preparo de um atleta. E eu faço a minha corridinha todos os dias na esteira, e aí eu vou correr com os atletas. Eles vão me deixar para trás. Com certeza. Eu não tenho a capacidade de acompanhar eles. Eu não estou treinando para isso. Eu estou treinando para outra coisa, para perder peso. É verdade. Entendeu, Ronaldo? Então as pessoas, cada um acredita nas suas convicções. Elas acreditam nas delas, e a maioria delas acha que tu tem que acreditar na delas e não na tua. Ô Vinícius, tem uma lenda de um rapaz que, para vender o cavalo, ele contava a história maravilhosa sobre o cavalo. E ele era o maior vendedor de cavalos. Porque o cavalo dele era ruim, o cavalo dele sempre era o melhor. Sim. Isso se aplica para o negócio aí das vendas? Eu vendo muito, assim. Vendo. Você tem que saber do seu produto e contar histórias para que a pessoa realmente acredite. Eu vou te dar um exemplo, Ronaldo. Eu tenho uma margem que eu sempre tive desde o começo. Tenho uma margem que eu sempre tive desde o começo na minha produção de larga escala de moda, em alto atacado. E veio pandemia, e antes da pandemia a minha margem é essa. E tinha produtos igual ao meu, idêntico, mesmo fio, a mesma linha, a mesma qualidade. E o meu produto era valor bem mais alto que o dos outros. E eu vendia mais do que os outros. Eu já peguei produto, eu não vendo mais, eu tenho meus vendedores hoje, mas na época que eu vendia, né, eu pegava o produto meu, esse copo aqui é igual ao teu, e eu botava os dois lado a lado e falava, olha a diferença do meu. É aquela coisa do preço e do valor, né? Do valor. Tem muita gente que confunde preço e valor. Tem o valor agregado ao produto que, se você souber passar, Sim. vai valer mais do que aquilo que todo mundo só trabalha com preço. E por isso fica aqui uma dica: nunca queira ganhar só pelo preço. Dê valor ao seu produto. E eu acho, Ronaldo, que as nossas empresas continuam crescendo ainda
porque nós não entramos para briga de preço, entendeu? Melhor coisa que você fez. Nós temos outras estratégias, eu tenho boas estratégias, nós trabalhamos muito com mídia, né? Nós fizemos muita mídia das nossas empresas, então quando tu tá em evidência, tu sai fora do preço e quem te conhece quer comprar de ti para dizer que compra de ti. Então, quem tem empresa, hoje muitos empresários, donos de empresa grande, ninguém nem sabe quem é o cara. Porque é o seguinte, ele bota um gerente geral para atender, bota um subgerente, quando na verdade, se ele pegar alguns clientes dele de vez em quando e ele se apresentar, conversar com eles, essas pessoas nunca mais largam as empresas. Verdade. Tem gente que, assim, quer negociar comigo. E me aparece, Ronaldo, me aparece bons negócios todos os dias de investimento e tudo, porque eles querem o Vinícius Novelli. Mas eu criei, além das minhas empresas, uma marca Vinícius Novelli. O cara que começou com R$5, o cara que foi crescendo, entendeu? Então eles querem esse cara, querem estar perto, querem saber como o cara fez, eles querem fazer também. Que é legal, e eu né? tenho muito cliente grandes hoje por causa disso. Muito bom, muito bom. É bom demais saber que pessoas, né, no meio de tantas dificuldades, conseguiu sobreviver e está fazendo sucesso. Até porque nós precisamos desses exemplos. Não adianta você ficar olhando só o que faz lá fora. Vou olhar o que deu certo nos Estados Unidos. Pode não dar certo aqui no Brasil. A gente tem que achar a nossa realidade. Sim, né? E tu sabe, Ronaldo, o que tu me perguntar, a não ser... Eu conheço algumas estratégias da China porque eu abasteço chineses. Vem produto para mim da China, só que eu não compro da China. As importadoras importam e eu troco pelo meu. Entendi. Com o preço mais caro, eles me dão o deles mais barato. E eu troco pelo meu. E os chineses me ligam atrás de mim para fechar negócio. Mas são estratégias, entendeu? É a maneira que tu te coloca, é a maneira que tu chega numa reunião. Tudo é uma estratégia. Tudo vendas é estratégia. No começo eu era o vendedor facão, eu era o cara da raça. Por isso que eu digo, cara, tu só tem que começar. O tempo vai te ensinando e tu vai aprendendo aí no YouTube, faz um curso que tu vai te aprimorar e vai ficar bom. Mas o primeiro passo é começar. Mas eu não sei, mas eu não me formei, mas ninguém me ajuda. Não, esquece isso. Ninguém nunca vai te ajudar, entendeu? Tu tem que começar. E quando a gente começa, aí sim vai aparecendo as pessoas certas. Muito bem. Vinícius, estamos chegando ao fim. Por favor, despeça do pessoal. Eu não posso deixar de agradecer, viu? Você, mais uma vez, me atendendo. E vai ser uma honra sempre que você puder vir aqui, porque a gente tem muita história boa aí para contar. Sim. Ronaldo, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez. E quando eu estou em São Paulo, estou disponível para vir no teu programa. Agradeço e peço para vocês seguir Vinícius Novelli Oficial lá no Instagram, que uma vez e outra eu estou dando algumas dicas de sucesso, alguma palavra motivacional lá que pode te ajudar aí a alcançar os seus objetivos. Sem contar os sorteios que ele faz lá de reloginhos, ele vira e mexe, está fazendo sorteios. Sempre tem alguma novidade. Aliás, eu quero um relógio daquele. Vou trazer, na próxima eu trago, Ronaldo. Bom, pessoal, muito obrigado. Acredite em seu potencial, tenha coragem, como o Vinícius falou, vá à luta, crie uma história de sucesso, porque você pode ter. Você pode ser o vencedor. Você pode ser o próximo a estar aqui sendo entrevistado por mim. Até a próxima.